No Acre são 7 horas e 25 minutos. Já estou de volta com o terceiro bloco, do Bom Dia Rio Branco desta segunda-feira, hoje 24 de abril de 2017. Agradecendo sempre sua audiência, sua companhia. Mandar um abraço para quem está acompanhando o Bom Dia Rio Branco. A Irene Santana e também o Santana, meus amigos, lá do ramal da Galileia, ali na região do Top 15, que estão acompanhando o Bom Dia Rio Branco, aqui na TV Rio Branco, e estão fazendo um apelo para que a prefeitura, para que o prefeito, a equipe, vá até o ramal da Galileia para verificar as péssimas condições em que o ramal se encontra, muito buraco, as condições de trafegabilidade não são uma das melhores e já está prejudicando ali os produtores que moram no ramal da Galileia, região da Vila Acre, ali no Top 15. Portanto, fica o registro. Abração para a Irene, também para o Santana, para a Cássia, para toda essa família que acompanha o nosso Bom Dia Rio Branco. 7h26, conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, eu converso hoje com Emerson Oliveira Jaru de Tomás, acriano de Rio Branco, 27 anos, advogado formado pela Universidade Federal do Acre, foi eleito vereador em 2016 pelo PSL, em uma coligação composta pelo PSL e PMB, sendo o 9º vereador mais votado e o mais jovem entre os 17 eleitos para ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Rio Branco na legislatura 2017-2020. Foi escolhido líder do seu partido na Câmara para o biênio 2017-2018 e em sua carreira profissional já passou pelos Correios, Detran, Procuradoria-Geral do Estado, Defensoria Pública, Sebrae e também Tribunal de Justiça. Vereador Emerson, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia, Tião, bom dia aos que estão nos assistindo. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui dando transparência ao nosso mandato. Por falar em transparência, o senhor já iniciou o mandato sobre ali, vamos dizer assim, uma série, né, de problemas, não sei se eu posso chamar assim, mas movimentou bastante ali, principalmente o seu partido. Logo no início, o senhor correu o risco de ter o mandato cassado ou suspenso por conta de algumas situações que o senhor votava contra, mas o seu partido era a favor, porque dizia que existia ali um acordo, né? Sim. Como é que ficou essa situação? Já amenizou a situação? Já ficou resolvida, né? Mas eu sempre deixei claro para o partido e para todos aqueles que depositaram a confiança em mim que eu adotaria uma posição independente. Aquilo que fosse bom para a população, eu estaria sempre a favor, independente do partido se posicionar de forma contrária ou não. E assim a gente vem mantendo nossos votos lá dentro da Câmara, nosso trabalho sempre pautado na ética e no compromisso com o Rio Branco. Mas a alegação de muitos colegas seus da bancada, que fazem parte da bancada do prefeito, eles dizem que o senhor se elegeu num projeto e aí depois estava querendo pular do bar. Não, jamais. Eu sempre deixei claro, inclusive eu entreguei, antes de me filiar, uma carta para o partido falando dos meus valores, como que eu iria atuar caso eu fosse eleito. Então não foi novidade alguma, não foi surpresa alguma. Agora, claro, né, o partido atende a interesses e é normal a posição deles. Agora, vereador, um outro assunto que também o senhor foi destaque nos sites, nos jornais acrianos, é o fato de o senhor ter pedido para o senhor dispensar, podemos dizer assim, cerca de R$400 mil durante todo o seu mandato, de alguns benefícios que os vereadores têm. O senhor continua com essa situação? Sim, Tião. Inclusive foi uma proposta de campanha minha. A ideia inicial era renunciar a R$100.800, mas quando entramos, verificamos alguns outros benefícios que não sabíamos. Então, nós aproveitamos o momento e aí fizemos essa renúncia, como a dispensa de um dos carros oficiais, reduzir o gasto com combustível, com gráfica, porque é acima da necessidade do vereador. E somando tudo isso, junto às minhas doações mensais, do meu próprio salário, nós vamos economizar aí mais de R$400 mil ao longo do mandato. E como é que o senhor avalia aí os seus colegas, que o senhor, enquanto está economizando, tem colega seu que ganha R$5 mil para ir passar 3 dias em São Paulo fazendo curso. Como é que o senhor vê essa situação? Eles mesmos brincam, né? Falam, não, já que você não quer me dar, né, que eu preciso, eu vou fazer um bom uso. Mas, inclusive, apresentei, na Câmara dos Vereadores, um projeto de resolução para poder baixar esse valor da diária. Apresentei um estudo com base... Qual o valor da diária hoje, vereador? Hoje gira em torno de R$937. Então, é muito mais do que uma necessidade de um ser humano em uma outra cidade. Peguei Brasília, fiz um estudo, apresentei valores de hotéis 3 e 4 estrelas, um valor bom de alimentação, de transporte, e não chega esse valor. Eu não sei nessa legislatura, mas na legislatura passada, os vereadores não queriam ir para Brasília, eles queriam ir para João Pessoa, para o Nordeste. É mais caro para lá? Não, são cidades turísticas, né? Os eventos, eles acontecem em todo o Brasil. Cada vereador escolhe a cidade que ele bem entender.
Mas, particularmente, eu acredito que o valor está muito acima da realidade. Inclusive, apresentei um projeto de resolução, peço o apoio da população para que a gente consiga emplacar essa redução de diária, porque é exorbitante. Nós temos que ter compromisso com o nosso erário público, que já não aguenta mais tantos gastos desnecessários, e quem paga essa conta somos nós, contribuintes, cidadãos brasileiros. Agora, de forma rápida, eu queria que o senhor explicasse, para que fique bem claro, quando a gente fala, e foi noticiado, que um vereador recebeu 5 mil para passar 3 dias em São Paulo, o senhor disse que a diária é 900, por que chega a esse valor de 5 mil? Veja bem, Tião, o dia da saída daqui, por exemplo, se o curso começa numa terça-feira, o vereador ele tem que sair na segunda, então esse dia ele já é computado. E se acaba numa quinta-feira, ele retorna somente na sexta-feira, e esse dia também é computado. Então acaba que você tem 1 dia e meio a mais nos valores da diária, e aí sobe o valor total. Mais uma declaração polêmica sua na Câmara de Vereadores é que seus colegas, os vereadores de Rio Branco, seriam covardes por ter referendado o aumento da passagem de ônibus na capital. Mas o senhor se absteve da votação da subvenção. Explica pra gente por que isso aconteceu. Foi excelente você tocar nesse ponto, Tião. Foi encaminhado para a Câmara um referendo. Isso foi uma lei que nós achamos que desde 1996 ela existe, mas não era colocada em prática. E esse ano foi passado na Câmara dos Vereadores e nós tivemos a oportunidade de vetar o aumento de 3,80, ou seja, a passagem ela poderia continuar no valor em que ela estava. Só que nós, vereadores, claro, eu votei contra, que fique bem claro, o aumento dado pelo Conselho Tarifário lá da RB Trans. Eu, Roberto Duarte, Lene, Clésio, Célio, votamos contra. Só que aí os demais vereadores foram a favor para aumentar para 3,80. Esse foi o primeiro passo. O segundo foi encaminhado um projeto de subsídio para que nós, vereadores, também aprovássemos logo em seguida. E aí o que acontece? O projeto estava eivado de vícios de constitucionalidade, por exemplo. Não vinha falando qual a dotação orçamentária que ia ser pago esse subsídio, o valor estimado disso. Então, naquele momento, eu era até a favor do subsídio, porque dos males ia ser o menor para a sociedade. Porque já que aumentaram para 3,80, seria melhor que eles pagassem 3,50. Mas não poderia votar num projeto ilegal. E eu falei, olha, aqui nesse momento, eu acho que tanto a oposição, situação e eu, independente, vamos votar a favor do subsídio. Vamos fazer a correção e colocamos novamente o projeto em votação. E aí foi onde eu me abstive de votar o subsídio, mas fui contra o aumento para 3,80, que foi através do referendo. Agora, vereador, eu já lhe pergunto, o senhor acredita que a Câmara de Vereadores de Rio Branco defende os interesses da população? Em determinados momentos, não. Nem da população, e nós verificamos um corporativismo muito grande lá dentro, E você vê, o próprio caso da passagem de ônibus. Como que nós aceitamos que a passagem vá de 3 para 3,80? Nós tínhamos total poder para vetar isso. Se nós somos eleitos pela população e a população não quer que aumente a passagem porque não tem um serviço de qualidade, nós temos problemas diários de ônibus que não pagam IPVA, que não pagam multas há muitos anos, e se fizeram uma blitz, todos vão por partes, a população não quer. Por que nós, vereadores, vamos aprovar um projeto nesse sentido? E dentre outros, se a população quer que abaixe o valor da diária, por que a gente não vota a favor para baixar o valor da diária? Então, será que nós temos realmente um compromisso com a população ou um compromisso com os interesses pessoais? Eu sempre tenho deixado claro, o meu mandato está à disposição da população. Da forma que eles agirem e pensarem, nós vamos fazer. E é assim que nós temos nos posicionados em todos os projetos. Se você pegar todas as nossas votações, vocês vão verificar que nós estamos de acordo com os interesses da sociedade. Para não perder aí o gancho dos aumentos que são propostos lá para a Câmara de Vereadores e que são concedidos através do que a Prefeitura pede, eu já começo falando também para o senhor da questão do aumento da Zona Azul. Um exemplo, por exemplo, a tarifa de 2 horas para carro saltou de R$ para R$ Também foi aprovado. Só que não passou pela Câmara dos Vereadores. Esse foi através de um decreto. O próprio prefeito aumentou sem passar pela Câmara. E aí nós já temos um aumento de IPTU, nós já tivemos um aumento de passagem de ônibus e agora um aumento de Zona Azul. Ou seja, o cidadão Mas a Câmara não pode interferir, mesmo que o prefeito tenha... Não, porque já foi aprovado. Então, como já foi aprovado, essas questões administrativas de aumento não foram regulamentadas no contrato,
feito com a empresa responsável pela Zona Azul. Caso tivesse feito, a gente poderia referendar ou não, mas como não foi, eles aumentaram sem que passasse pela Câmara, e um aumento até de 50%. E aí, se você for ver, a justificativa deles foi com base no INPC, esse aumento de 2 anos para cá. E se você fizer o cálculo de janeiro de 2015 e até agora, 2017, você vai ver que o valor de R$2 ele iria para R$2,40 e não R$3. Então, nada justifica esse aumento de quase 50% em cima dos valores da Zona Azul. E a bendita CPI do transporte, como é que anda? Então, nós brigamos muito para poder participar. O senhor teve que entrar com ação na justiça para conseguir ser membro da... Exatamente, porque existiam 3 partidos que ali já tinham cadeiras cativas, por ter uma bancada maior do que as demais, que é PT, PSDB e PSL. Como a minha entrada era determinante para a designação do relator e da presidência da CPI, de forma arbitrária, o presidente da Câmara vetou a minha entrada. E aí nós entramos com uma ação, que foi inclusive o juiz Anastácio de Menezes, que deu favorável ao nosso pedido, mas de forma parcial. Ele falou que eu poderia entrar tanto na vaga como titular ou suplente. Mas a vaga de suplente não atua, somente nos casos em que o titular não comparecer. Então, infelizmente, como ele deu essa brecha, o próprio presidente me inseriu como suplente, e aí, portanto, em nada se modificou a minha participação na CPI dessa forma. Um outro assunto polêmico do qual o senhor aparece, né, é a Comissão de Ética da Câmara de Vereadores. Muito tem se falado no vereador Juruna, que hoje é foragido, está com mandado de prisão em aberto e até agora não conseguiu ser capturado, ser preso pela polícia, onde o senhor é presidente da comissão e ali várias situações vêm acontecendo em torno dessa história do Juruna. Ele apresentou um atestado médico emitido por um pediatra de 15 dias e agora entrou com um requerimento pedindo o afastamento por 120 dias, por 4 meses. Ainda que sem ônus, sem receber o salário, eu sou como presidente da Comissão de Ética e o vereador, o presidente da casa esteve aqui semana passada, ele disse que é uma prerrogativa, que é um direito do vereador, pedir esse afastamento. Mas o senhor foi contra. Então o senhor estava querendo tirar o direito do vereador? Não, não quis tirar o direito. Ele não é uma obrigatoriedade. Tanto não é uma obrigatoriedade que vai para a votação em plenário. Se fosse um direito, não precisaria ir para a obrigação. Ele tem a faculdade de pedir. Agora, cabe a nós, vereadores, analisarmos a situação individual de cada um. Será que, nessa situação de foragido, caberia a nós, vereadores, dar essa licença a ele? Ao meu ponto de vista, não. Porque é uma forma de tentar burlar os trabalhos da Câmara. Nós vamos ficar sem um vereador por 4 meses lá dentro, ou seja, com um número menor de vereadores, e pode, inclusive, paralisar um processo administrativo que está rolando lá dentro, que é o processo de cassação. Então, veja bem, naquela oportunidade, não era de acordo com os interesses da própria população, nós votamos a favor do afastamento de um vereador que se encontra foragido da polícia. Agora, tem vereador também de oposição que acabou se abstendo, como é o caso da vereadora Lene Petecão, que não quis participar, não votou. Isso, a gente conversou com a Lene, mas ela entendeu que não tinha informações suficientes para votar naquele determinado momento, porque foi colocado em pauta também de uma hora para outra. Mas uma coisa que vem sendo batido pela imprensa, o vereador não tem informação, então é falta de compromisso? Como é que o senhor avalia essa situação? Então, eu acredito que ela realmente não tinha. A Lene, ela é bem verdadeira nos posicionamentos dela, sempre adota uma postura bem ao lado da população, de fato. Até o presente momento eu não verifiquei nada contrário a isso. Ela achou por bem se abster, né, se sentiu melhor dessa forma, aí cabe a ela dar as explicações. Vereador, quais são os próximos capítulos dessa novela Juruna? O que podemos esperar? Olha, como eu lhe falei anteriormente, eu vejo um corporativismo muito grande. Não posso dizer se ele vai ser cassado ou não. Agora, quanto à comissão de ética, nós vamos fazer o trabalho que é devido. Inclusive, nós abrimos o prazo para a defesa, para que ele se manifestasse, dizendo se era ou não caso de cassação. O nosso trabalho é dar andamento ao processo. É para isso que existe a comissão de ética. Eu vejo muitos mitos aí espalhados de que eu quero caçar o Juruna, que tudo isso está sendo... Dizem que vocês têm ali uma divergência logo no início do mandato. Não, nunca tive problema nenhum com o Juruna.
O meu problema foi com o PSL. O Juruna, em problema algum, tive problema com ele, que foi por a questão da liderança. E foi resolvido judicialmente, que é bom até deixar isso bem claro. Então, assim, as pessoas querem atribuir a culpa do Juruna, da cassação, a mim. Eu não tenho problema nenhum com ele. Não sou eu que casso o Juruna, que fique bem claro. Vai para votação em plenário, não sou eu. E é um problema dele com a justiça. Eu também não intervenho na justiça, já falaram que eu que estou dando andamento no processo lá, não tenho interesse algum na cassação do Juruna, que fique bem claro. Se eu fosse suplente, até poderia dizer pois que teria nem o Afonso eu não conheço. Você botar o Afonso na minha frente, eu não sei quem é. Né? Conheço por nome, mas não sei nem a fisionomia dele. Então, particularmente e politicamente, é até pior para mim a saída do Juruna, porque enfraquece a minha bancada, como, por exemplo, no caso do CPI, que eu teria E o seu direito... tempo também de tribuna será menos, por ter só um vereador. Exatamente. Tudo isso é modificado. Exatamente. Né? Mas criou-se esse mito de que eu que estou articulando tudo isso, que na verdade é uma grande mentira. Né? Eu faço o trabalho que a mim foi imposto pela própria população e pelos próprios vereadores que me elegeram de forma unânime presidente do Conselho de Ética. Vereador, de forma rápida, o senhor conhece as peças processuais do processo do vereador Juruna, porque o advogado de defesa, Valdir Perazzo, diz que é um erro da justiça essa situação toda. Como é que o senhor avalia? Eu não entro muito na questão criminal dele, porque é uma questão da justiça, não sou eu quem avalio. Né? Eu também não cheguei a olhar o processo a fundo, sei os motivos, sei de forma resumida. Mas a justiça é bastante competente, Tião. Eu acredito muito no judiciário, né? Sou advogado. Nós temos os nossos mecanismos de recurso. Né? O próprio processo já passou pela primeira instância, já passou pela segunda instância, e ambas mantiveram aquilo que foi determinado, que foi imposto, e agora vai para o Superior Tribunal. Então, assim, a justiça, ela é competente. Eu não sei se você concorda comigo. Então, se já foi aprovado em primeira, já foi aprovado em segunda, cabe o recurso ao superior. Então, eu não entro muito nessa questão, porque é uma questão criminal, a questão da justiça, mas quanto aos procedimentos administrativos no Conselho de Ética, esse sim, nós somos responsáveis e nós damos total esclarecimento. Falar de política de forma rápida, o senhor é candidato a deputado estadual? Não sou candidato. Inclusive, isso foi uma promessa minha de campanha. Eu vou honrar o meu mandato porque eu fui eleito para ser vereador. Então, esse é o meu primeiro mandato, eu tenho um pouco mais de um ano de filiação, estou engateando na política, como eu falo, mas eu vou apostar em jovens para 2018. Eu tenho um movimento chamado Geração Atitude, qual eu faço parte, e esse movimento vai lançar uma pessoa e eu vou apoiar, fazer campanha como se fosse para mim, porque nós precisamos de mais jovens na política, nós precisamos renovar as ideias dentro da política, e isso só acontece se colocarmos a mão na massa, senão nada muda. De forma rápida, algum assunto que a gente não abordou aqui, que o senhor queira deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo? Eu gostaria que a população de Rio Branco acompanhasse de perto o nosso mandato. Nós disponibilizamos nossas redes sociais para você enviar suas perguntas. Basta pesquisar no Facebook, Emerson Jarudi, ou no Instagram. Nós sempre atendemos, conversamos com a população de Rio Branco, vamos até os locais onde há mais problemas, fazemos todas as indicações necessárias para o bom andamento de nossa sociedade. Então, eu peço que acompanhe de perto as votações, porque se a população acompanhar, Tião, eu tenho certeza que a história vai ser diferente. Né? Nós temos o próprio processo de impeachment aí como um grande exemplo. A população cobrou, a população esteve perto e nós tivemos um êxito quanto ao processo de impeachment. E assim vale para todos os debates, todas as discussões que nós temos dentro da Câmara. Eu sempre falo, hashtag vem para a Câmara, porque lá acontecem os principais debates de interesse da sociedade. 7h44, eu conversei aqui com o vereador Emerson Jarudi, do PSL. Vereador, Tião, obrigado por sua vinda ao Bom Dia Rio Branco. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, muito obrigado a vocês que estão nos assistindo e eu só tenho a agradecer ao SBT por abrir as portas mais uma vez para o nosso mandato. 7h44, uma excelente segunda-feira para você que nos acompanha até agora, lembrando e relembrando que todas as informações, inclusive a entrevista com o vereador Emerson Jarudi, você pode rever acessando o nosso site, é o www.oriobranco.net. Se Deus quiser, ele haverá de querer. Eu volto amanhã, às 6h30 da manhã, com mais um Bom Dia Rio Branco ao vivo, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e até amanhã, se Deus quiser.